E aí pessoal, tudo jóia? Bem-vindos de volta. Este é o canal Crimes e Mistérios e o meu nome é Gabriel. O caso que a gente vai tratar hoje é um caso ocorrido aqui no Brasil há mais ou menos 3 anos, no estado do Mato Grosso. É um caso que se tornou bem conhecido na região do Mato Grosso e em todo o Brasil. É o caso do agrônomo desaparecido. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, não porque eu queira, mas porque as informações disponíveis são poucas. Tá? É difícil achar alguma coisa em relação ao caso, é um caso que permanece em aberto, mas eu não creio que seja por isso as dificuldades de obter informação. A própria polícia fala que tem pouquíssimas pistas. Então, há pouco a relatar nesse sentido. Mas o caso é bastante interessante. Vamos a ele. Éder Tadeu Maciel era um homem de 29 anos à época dos fatos. Ele era natural de Diamantino, no estado do Mato Grosso. Ele era engenheiro agrônomo, trabalhava para a empresa SGS Unigel e morava em Nova Mutum até pouco tempo atrás, mas há cerca de 20 dias tinha se mudado para Água Boa, a 740 quilômetros de Cuiabá, justamente para começar seu novo emprego. Ele havia alugado uma casa lá e pretendia levar a família com ele, passado alguns dias de adaptação. No dia 5 de maio de 2017, Éder deixou Água Boa com destino a Canarama. Vocês podem aí ver pelo mapa que está a pouco menos de 100 quilômetros e é uma viagem prevista para mais ou menos 1h15. Só que ele nunca chegou ao seu destino. Testemunhas afirmaram tê-lo visto beber antes de sair em pelo menos 2 estabelecimentos, sendo um deles o bar de uma rodoviária. Então aí existe a hipótese de que talvez ele estivesse alcoolizado antes de iniciar a viagem. A polícia, ainda no dia 5, encontrou seu veículo, que pertencia à empresa em que ele trabalhava, um Renault Sandero prata. Ele foi encontrado muito danificado, como vocês podem ver aí na foto, é a foto real do carro, a cerca de 8 quilômetros da cidade de Água Boa. Ou seja, logo depois que ele saiu de Água Boa, algum incidente aconteceu que não o permitiu seguir viagem. O carro estava em uma estrada vicinal da MT-240 e à beira de uma fazenda de plantação de milheto. Os pertences de Éder estavam todos no interior do veículo, com exceção de seu celular. Porém, o homem não foi localizado. O carro possuía um rastreador colocado ali pela empresa. E o mesmo tinha marcado que o veículo parou por volta das 10 horas da manhã daquele dia. Mas o Sandero não estava simplesmente parado à beira da estrada, ao lado da plantação de milheto. O veículo tinha entrado por um dos lados da lavoura e feito várias voltas por dentro da plantação, causando grandes prejuízos. Após dar várias voltas dentro da lavoura, o veículo foi abandonado na saída da plantação, em frente à estrada de acesso à fazenda. A esposa do Éder disse que ele conhecia os donos dessa fazenda de milheto onde ele tinha entrado e que eles tinham uma relação amigável. Logo depois, policiais e voluntários fizeram uma varredura, não só na lavoura onde ele desapareceu, mas nas regiões ao redor, procurando por ele ou por qualquer vestígio que levasse a ele, mas nada foi encontrado. Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, o carro foi periciado e não havia marcas de sangue no veículo. Ainda conforme a polícia, não houve registro do uso do telefone celular de Edson e nem a movimentação de sua conta bancária desde então. Ainda conforme a polícia, o engenheiro agrônomo teria sido visto pegando carona perto da rodovia MT-158 após o ocorrido. No entanto, não se sabe com quem, e essa informação tampouco chegou a ser confirmada. A polícia também reforçou a suspeita de que Éder estaria embriagado no dia em que sumiu. No dia 6/5, o locutor da rádio interativa Divino José, que é uma rádio local, esteve no local onde o Sandero foi encontrado. Divino levou o seu drone e fez imagens aéreas, são essas imagens aí que aparecem na tela. Dá para perceber que o veículo percorreu um grande trecho da lavoura de milheto e fez realmente muito estrago. Olha aí por essas imagens. Olha o tamanho do trecho que ele percorreu. É muita coisa. As estimativas apontam que o veículo teria andado por cerca de 4 km por dentro da plantação
e destruiu tudo por onde passou. E essas imagens que vocês veem aí são realmente impressionantes, né? Qual que é a explicação para ele ter entrado no meio da lavoura e ter feito todas essas voltas? Uma simples embriaguez? Não sei se seria uma explicação suficiente. Tudo que se sabe é que o carro estava bastante danificado, e aí a gente vê uma outra foto do carro, uma foto real, e que ele só parou quando bateu em uma cerca. Ele estaria perdido? A gente não sabe, não se tem a resposta a essa pergunta. Tudo isso teria sido resultado de uma embriaguez? O quanto ele bebeu para agir dessa maneira? O que mais teria ocorrido? Quais as outras opções? Tudo muito difícil de responder. O que a gente sabe é que ele entrou nessa plantação, andou por toda essa extensão que a gente viu nas fotos, estragou demais o carro e só parou quando bateu na cerca. Outro detalhe interessante é que na madrugada em que o carro foi localizado, testemunhas disseram ter visto o homem, ou seja, Éder, saindo do local e indo até a rodovia para pedir carona aos caminhoneiros. Na semana seguinte ao desaparecimento, a Polícia Civil do Mato Grosso instaurou um inquérito para investigar o caso. Já foram ouvidas várias pessoas, mas nenhuma delas deu qualquer informação que sinalize a localização de Éder ou que ajude a explicar o que teria acontecido a ele depois de que ele saiu da lavoura. A delegada então responsável pelo caso, Luciana Canaverde, disse que nenhuma pista surgiu desde o desaparecimento do agrônomo. Ele continua desaparecido, disse ela, sem nenhum sinal de vida. Desde a época do caso não tivemos mais nada de informação que conseguisse indicar o paradeiro dele. Bom, apesar do longo período desde a data do desaparecimento, a polícia afirma que o caso continua em aberto. Um porta-voz da Polícia Civil disse: "O caso não vai ser arquivado. O processo continua. Vamos tocando ele com diligências e atentos a uma coisa ou outra que possa indicar o paradeiro dele." A mulher do agrônomo, Letícia Mendes, ainda mora em Nova Mutum, a cerca de 270 quilômetros de Cuiabá, e segue à procura de indícios que levem ao marido. Ela afirmou que a família já falou com várias pessoas com quem ele poderia ter mantido contato, mas ninguém o viu e nem sabe onde ele está. Letícia também relata que ela teria conversado normalmente com o marido por telefone um dia antes do desaparecimento, mas que desde então o celular permanece desligado. Ele não entrou em contato com ninguém, disse ela, e também não tinha motivos para simplesmente fugir. Infelizmente, Éder deixou duas filhas pequenas. À época, uma tinha 11 meses e outra 4 anos. A mãe relata: "A mais velha sempre pergunta sobre o pai. É muito difícil, mas para todos os efeitos ele está trabalhando." Já em 2020, portanto bastante recentemente, a polícia informou que antes da pandemia de coronavírus, haviam sido reforçadas as investigações a respeito do sumiço do agrônomo. O delegado atualmente responsável pelo caso, Gutenberg Almeida, disse que até agora não há indícios concretos que possam levar ao paradeiro de Éder. Infelizmente, com o passar do tempo, se torna mais difícil buscar alguma informação precisa. O caso permanece em aberto, afirmou o delegado. Bom, mesmo diante de tantas lacunas e de falta de evidências, começaram a surgir especulações e teorias. Uma das teorias levantadas foi a teoria da fuga. Teria ele planejado abandonar a família e recomeçar a vida em algum outro lugar? Teria sido um sequestro? Se sim, o que ele fazia na plantação de milheto? Ele estava fugindo dos sequestradores? Vale lembrar que só tinha a marca de um carro no milheto. Então talvez essa explicação não faça muito sentido. Seria apenas uma embriaguez seguida de acidente? Se sim, onde está ele? Cadê o corpo dele? Onde ele foi parar? Por que ele sumiu? Ele foi vítima de um crime? Alguém o sequestrou, o matou? Ele foi vítima de um ataque por animais? Essa é uma hipótese que a gente até levantou em outros vídeos e a gente já esclareceu que um ataque por animal, ainda mais num campo aberto, numa lavoura, numa fazenda, ele necessariamente deixa rastros, ele deixa marcas. Então algum rastro e alguma marca deveria ter sido encontrado. Essa hipótese pode ser praticamente descartada. Ele foi abduzido por extraterrestres? Como eu falei em outro vídeo também, esse não é um assunto que seja foco do nosso canal. Já tem vários sites, vários vídeos, vários blogs na internet que tratam desse tipo de assunto. A gente não vai se aprofundar nesse tipo de explicação aqui. Na minha opinião,
Dadas as pouquíssimas evidências que surgiram, considerando que ele foi visto bebendo pelo menos 2 vezes antes de dirigir e que provavelmente ele foi visto pegando carona depois, na minha opinião, se trata de uma fuga. Para mim, ele estava bebendo no bar, tomando coragem para executar um plano que ele já tinha pensado há pelo menos alguns meses, e depois que ele saiu da lavoura, eu não sei porque ele entrou na lavoura, talvez porque estivesse bêbado, não tenho resposta para isso, mas depois disso, na minha opinião, ele pegou carona e foi fugindo de carona em carona até recomeçar uma nova vida. Essa é a minha opinião, vocês podem discordar, tem toda a liberdade para isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Éder e quem sabe um dia a gente possa chegar a uma conclusão definitiva. Bom, gente, era isso, muito obrigado. O caso acho que é bem interessante. Agradeço a todos que tenham assistido. Um grande abraço e até a próxima.